Então, boa noite a todos. Vamos dar continuidade ao curso de Teosofia, agora com o tema Ensinamentos Teosóficos sobre a Natureza e o Homem. Como Irenice havia falado, o curso está estruturado de uma forma que nos dê uma visão geral da filosofia esotérica, ou pelo menos uma visão geral dos princípios da filosofia esotérica como um todo, para que, se a gente queira se aventurar nessa tarefa de investigar um pouco mais, não tenha tanta dificuldade e não sinta aquela dificuldade de marinheiro de primeira viagem. Muito embora os temas apresentados aqui, eles não têm aquela finalidade e nem poderiam ter de dar uma visão um pouco mais profunda dos assuntos que aqui são tratados, porque também são temas abrangentes. Então eles têm a intenção de dar essa visão introdutória preliminar. O tema de hoje, Ensinamentos Teosóficos sobre a Natureza e o Homem, nós vamos também buscar fazer com que alguns pontos essenciais da vida humana, desenvolvido nesse cenário que traçamos até aqui com as outras palestras anteriores, sejam levantados aqueles de interesse que estão mais ligados a nós. Então, por exemplo, o que é o homem? Entendendo-se aqui aquela homem não como uma diferenciação sexual, mas o que é que caracteriza o que é o homem? Será que é o saber? Será que é a inteligência? O que é que caracteriza o homem? A mente. O que é que caracteriza de uma forma geral? Então, nós vamos ver essas questões de um ponto de vista mais teosófico. E de um ponto de vista teosófico, talvez não de maneira técnica, como aquela divisão de planos e subplanos, porque nós já falamos muito, mas mais de uma perspectiva interna, de uma perspectiva interior, de uma perspectiva mais vivencial, como é a proposta, enfim, da filosofia esotérica em nossa vida, ou da sabedoria divina em nossa vida. Então, talvez a gente pudesse iniciar por algo que é quase unânime nas culturas antigas como um todo, que é tratar o homem como sendo um ser de virtudes, um ser que expressa virtudes, que expressa qualidades inerentes a si, que expressa qualidades que estão arraigadas em seu interior, que são inerentes a ele. Então, é como que aquele kit-brinde que a gente recebe ao nascer, ao surgir, com todas as potencialidades e que são difíceis de serem expressas pelos meios em que nós estamos envolvidos, vemos também essa potencialidade divina de expressão de uma alma universal, como foi falado há pouco, ou das potencialidades de uma alma divina, de aspectos divinos, no nosso interior serem desenvolvidos. As grandes tradições, elas buscam exatamente isso, fazer com que aflore do homem aquilo que lhe é, por essência, seu. Essas virtudes, esse ser elevado, esse ser espiritual. Então, é mais ou menos nessa perspectiva que nós vamos tecer os nossos comentários acerca de alguns pontos principais. Então, nós podemos ver que é o despertar das virtudes que flui do íntimo do ser e que está conectado com o silêncio que é paz no nosso coração, com a harmonia e com a clara percepção, com a harmonia existente no nosso interior e com a clara percepção de ver aquilo que é a realidade no nosso interior, proporcionando uma compreensão dos níveis mais profundos da existência. Se nós tentarmos refletir um pouco acerca dessas afirmações, nós vamos perceber que compreender um pouco os níveis mais profundos da existência, os níveis mais profundos de ser, ou os níveis mais profundos de nós mesmos, exige de nós uma postura de silêncio, de harmonia e de reta compreensão. De silêncio, porque se nós estivermos tumultuados internamente, dificilmente iremos pairar com um olhar firme e profundo sobre uma coisa. Há até uma virtude no Vivekachudamani,
uma virtude mental a ser adquirida, unidirecionalidade. Se não existir esse foco, essa direção clara, talvez nós não cheguemos a um contato mais profundo daquilo que nós queremos investigar. Então, ao mesmo tempo que se não existir essa harmonia interna, um serenar de tudo que causa barulho na nossa mente, de tudo que nos puxa para um lado ou para outro, também não repousará em paz um conceito mais profundo da natureza. Da mesma maneira, a clara percepção é uma outra faculdade a ser adquirida nessa compreensão, porque nós podemos ter uma compreensão incorreta. É até um dos passos, dos 8 passos do Buda. É reta compreensão, clareza daquilo que nós estamos tentando compreender. Clareza no sentido de abarcar o significado mais completo possível daquilo que nós estamos investigando. E aquilo que nós iremos investigar daqui por diante, de uma forma simples, é o que nós somos. E talvez pudesse ser de fácil tarefa essa investigação, porque nós estamos acostumados conosco mesmos. Alguns já têm 60, 70, 50, 30, 20 anos, já estão acostumados consigo mesmo. E parece contraditório nós não sabermos quem somos. Então, é o estabelecimento dessa harmonia, dessa condição interna de serenidade, que faz com que nós nos conectemos com aquilo que nós realmente somos e nivelemos a nossa vida a partir desse princípio. Há um termo antigo que tem vários significados e nós vamos investigar um pouco o significado mais profundo dele, que é o termo ethos. Em seu significado original, primeiro, ele designa a morada do homem, a casa do homem. É o solo firme, o ponto de partida em referência a si e ao mundo. Sendo assim, esse ethos é a morada do homem. É algo íntimo do homem, presente nele, não assimilado do exterior e não dependente de costumes ou hábitos. Aí mais ligado em sua correlação com o termo ética. Ética, aquilo que está no seu interior, ou como foi classificado também no budismo, como sendo a ética das virtudes, aquilo que nós chamamos interiormente a atenção. Mas o que queremos ressaltar é essa condição inerente, existente, essencialmente no fundo do ser do homem, como um ponto de partida dele para si e para o mundo. Então, a expressão da ética, a expressão das virtudes, é a expressão do ser desenvolvendo-se em sua morada, que é o mundo. Então, talvez fosse essa a finalidade da existência, ou a finalidade que nós teríamos que desenvolver como seres humanos na jornada humana, apresentado tanto de um lado pela filosofia antiga, como também pelo budismo, através da ética da compaixão e do serviço. É algo que não é assimilado de fora, não é assimilado do exterior. Não tem ligação, então também não é um privilégio de alguns. Não é algo recebido, adquirido por uma condição, por acessos, por determinadas, vamos dizer, facilidades. Também, ao mesmo tempo, não pode ser exclusivista. E isso faz com que nós percebamos que, não havendo distinção alguma, todos partilham dessa mesma natureza essencial, inerente a si. Faz com que também percebamos uma irmandade entre nós a partir desses princípios. Irmandade do ponto de vista de corpo é mais difícil de percebermos, mas nós podemos perceber essa irmandade do ponto de vista dos princípios. E no budismo é muito falado de que nós somos irmãos na compaixão. Nós somos companheiros, sofremos as mesmas dores uns dos outros, passamos pelas mesmas necessidades. Então não haveria motivo ou razão profunda da existência do egoísmo em nós que nos distancia de tudo isso que é apresentado
ao desenvolvimento daquilo que é estabelecido numa condição de silêncio, de harmonia e de compreensão profunda. Essa frase de Heráclito, um filósofo antigo, ainda também desenvolvendo o termo ethos, ele diz ethos anthropos daimon. Teoricamente, nós poderíamos dizer que a ética, como é apresentado na frase de Heráclito, que a gente vai ver mais embaixo, designa tanto esse estágio inicial, apresentado como casa, morada, lugar onde se habita, anthropos, o próprio homem, e daimon, a alma, o espírito, a parte incorruptível, a inspiração divina. Então, uma das traduções que poderíamos dar é que ethos é o lugar, a morada da inspiração divina no homem. É o espaço a partir do qual essa inspiração divina surge no homem. Irenice falou que, em essência, nós somos Atma, a alma universal, a fagulha da alma universal, expressa a partir de Buddha, que é um veículo de alma, de Atma, com a capacidade de desenvolver todas as suas potencialidades, ou seja, as potencialidades da alma primordial no homem, em nós, a partir de nossas faculdades superiores. Se nós olharmos um pouco para o significado dessa frase, nós vamos perceber que essa inspiração divina seria essa alma universal que se expressa, que se desenvolve no homem a partir disso que seria as virtudes. Então, o desenvolvimento daquilo que é bom, sagrado, elevado, divino no homem seria o fundamento e a razão última da existência, nessa perspectiva. Eu não sei se vocês concordam com essa visão, me parece uma visão filosófica antiga e que nós podemos abordar o homem de diversas outras maneiras também. Mas me parece que todos os caminhos, todos os trabalhos levam a essa direção, ao desenvolvimento daquilo que é mais elevado em nós, daquilo que é mais benéfico em nós. Assim, a ética primordial é uma índole interior e está vinculada ao estado de consciência do indivíduo. Está vinculada ao seu estado de consciência. Não é algo adquirido por hábitos, mas é aquilo que já está na morada do ser. Homem, torna-te aquilo que és. Desenvolve a tua consciência. E se nós analisarmos bem a consciência do ponto como foi apresentada na palestra anterior, não é o nosso corpo físico, não são nossas emoções e não é a nossa mente concreta, analítica, que questiona e que divide, mas é aquela parte mais interior, mais espiritual, mais elevada em nós. Desenvolve isso, desenvolve a consciência e esse estado primordial, original do homem virá à existência. É a esse estado que pertence aquilo que nós estamos caracterizando como comum a todos os homens. Não adquirido, não conseguido, como foi apresentado. Nesse livrinho de Dalai Lama, Bondade, Amor, Compaixão, ele faz uma correlação interessante com essa questão. E o que é interessante também nós percebermos é que, como é apresentada pelo budismo Mahayana, na visão de Dalai Lama, bondade é algo, amor é algo um pouco mais elevado do que a simples bondade, e compaixão é esse estado último que envolve todos os seres como se fosse por um amor universal. Não tem nenhum traço de egoísmo ou de pessoalidade. É algo totalmente voltado para os outros. É algo totalmente voltado para o serviço. Não é algo voltado para si. Talvez a bondade ainda pudesse ter um aspectozinho egoísta ou limitante. O amor um pouco
talvez abranger determinados aspectos ou pessoas que mais se afinam conosco, mas a compaixão, ela é universal, ela abraça a todos. Então ele diz: existem muitos tipos de ética. Com relação à do Bodhisattva, a ética dos Bodhisattvas, a ética daqueles que se empenham num caminho de serviço à humanidade, porém, a principal prática ética é renunciar ao egoísmo e refreá-lo. É a renúncia do egoísmo, a renúncia daquilo que é pessoal em si, refreando esse egoísmo em serviço dos outros. Em sânscrito, a palavra ética é tila, que etimologicamente significa obtenção da serenidade, uma das paramitas de A Voz do Silêncio. Quando as pessoas possuem ética, suas mentes desenvolvem uma tranquilidade ou serenidade livre de aflição, de lamentar o que fizeram. Vejamos bem o significado que ele eleva até essa questão. Ele classifica como tila como sendo serenidade, a obtenção da serenidade, que corresponde ao termo ético, é a aproximação que ele faz, ética. Quando as pessoas possuem ética ou serenidade, aquele estado interno de serenidade, suas mentes desenvolvem uma tranquilidade ou serenidade livre de aflição, livre de conflito, de lamentar o que fizeram ou deixaram de fazer. Não existe esse conflito interno quando estamos assentados na condição primordial inegoísta da consciência pura, limpa. Esse estado que nós caracterizamos aqui, pertencente no indivíduo. Isso não é privilégio de alguns. É algo que todos têm e que podem adquirir e que podem estabelecer-se nisso. Então, a senda do Bodhisattva é a senda daqueles que se empenham no serviço ao próximo e que visam erradicar em si o egoísmo. Não para serem mais felizes ou para serem melhores do que os outros, mas para servir melhor. É essencialmente uma senda de serviço. Os estágios de silêncio, de harmonia e reta compreensão nos leva a uma compreensão mais profunda da natureza e a de nós mesmos. Esses estágios de silêncio, de harmonia, de reta compreensão que caracterizamos no início, nos leva a uma compreensão mais profunda da natureza, que estabelece suas verdades vamos dizer assim, numa condição consciencial de harmonia, e a nós mesmos, porque a nossa essência é de harmonia, de bondade e de paz. Do contrário, nós não teríamos como conhecer sequer a nós mesmos, se não estabelecermos isso. É curioso perceber que, às vezes, em determinadas idades da nossa vida, a gente acha que é dono de nós mesmos e que pode fazer o que quer, pode ir para onde quer, pode reclamar com quem quiser, pode rejeitar também o que quiser. Mas, no fundo, nós estamos sendo escravos das nossas próprias atrações ou repulsões, daquilo que nós, emocional ou mentalmente, achamos que é agradável ou desagradável em nós. E isso não é o ser. Isso não é o que nós realmente somos. É assim que a sabedoria antiga nos apresenta. Poderíamos então nos perguntar: o que nos desarmoniza, já que nós somos essencialmente harmonia, serenidade, silêncio e paz? O que nos desarmoniza? Será que nos nossos momentos de reflexão, de meditação, nós já nos fizemos essa pergunta de forma sincera e ponderamos também de forma profunda sobre ela? Parece simples de responder e tecnicamente a gente responde de forma muito simples. Mas a compreensão disso, a compreensão que é a certeza que se estabelece no interior do nosso ser, não é algo tão simples de perceber.
Então nós devemos nos perguntar, o que realmente nos desarmoniza? Um indiano chamado P. Krishna, uma das pessoas mais inteligentes que a gente já teve contato, ele esteve lá em Brasília, no ITB, no Instituto Teosófico, e ele fez um seminário em que uma das palestras era o que nos divide. E é interessante a investigação, o que nos divide. Já que nós somos unos, temos diversos fatores que nos ligam, o que nos dividem. E o curioso é que, ao final de tudo, o que nos divide é aquilo que menos tem substancialidade em si, que são os fatores do eu. Porque se nós considerarmos de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista consciencial, não há motivo algum de divisão, de competição, de conflito. O que então nos desarmoniza? Na ciência do yoga, o segundo sutra de Patanjali, ele já coloca de início: yoga é a inibição das modificações na mente. Essa é a tradução que o Dr. Taimni dá. A tradução de que Rohit Mehta dá é: yoga é a inibição dos pontos de reação da mente. Dos pontos de reação da mente. A mente não se estabelece numa condição de paz. Quando isso acontece, quando esses pontos de reação são eliminados, é o sutra seguinte. Ele diz: o yogi está estabelecido em sua verdadeira natureza. Porque a verdadeira natureza dele é harmonia e paz. Então, por trás de sentenças simples, de palavras simples, existe um significado muito profundo. E o restante do livro inteiro é apresentando como esses núcleos, esses centros de reação da mente podem ser pouco a pouco vencidos por nós, que estamos totalmente enredados, totalmente envolvidos neles. O que impede em nós a compreensão profunda vinda do silêncio e da harmonia? A percepção da transitoriedade e da impermanência é o primeiro passo para chegarmos mais próximos de um vislumbre da insustentabilidade, faltou um D, da insustentabilidade do eu e dos fenômenos. A percepção da transitoriedade e da impermanência. Vejamos que a gente está tratando de um tema de aspecto, o que seria transitoriedade, o que seria impermanência, que já falamos em situações anteriores. O que seria então, Irenice deu uma pincelada na primeira palestra, dizendo que tudo aquilo que estava para além da mente universal, ou seja, para além de Atma, é considerado pela filosofia indiana como ilusão, como Maya, porque é transitório, não tem fundamento, permanência ou duração em si. Aquilo que está estabelecido no reino do eterno é que é aquilo que é visto como permanente, como essencial, como verdadeiro. Então, aquilo que é transitório e no reino humano, aquilo que faz parte desse agregado nosso, que às vezes chamamos de ego, às vezes chamamos de personalidade, às vezes chamamos de eu, que são os nossos fatores emocionais, mentais e físicos, que nos agarram à realidade em que nós estamos envolvidos e que não deixa a luz da consciência brilhar, faz com que, e aí por uma lei da própria natureza, gera esse encantamento que nós temos por isso, para depois nos desencantarmos e vermos a verdade daquilo e que está por trás daquilo, né? Gera essa conceituação de um ser separado, de um ser egoísta, daquilo que é eu, do meu e assim sucessivamente. Blavatsky vai caracterizar isso na Voz do Silêncio como sendo a heresia da separatividade. É a mente quem produz e quem articula e quem engendra em torno de si, em torno dos seus pontos de apoio, em torno daquilo que lhe é agradável, daquilo que é amável, daquilo que lhe é apreciado,
um agregado de coisas e de seres, de significados, que faz com que a pessoa se identifique como sendo aquilo ali. Então, eu sou aquilo. E eu sendo aquilo, eu tenho, eu possuo, eu agrego ao meu redor coisas. Mas isso tudo de um ponto de vista pessoal e transitório, vivendo no reino da transitoriedade e não no reino da consciência mais profunda. Então ela vai dizer que a mente é o grande assassino do real. A mente é o grande assassino do real porque divide o homem de sua visão espiritual e passa a estabelecê-lo em uma visão transitória, materialista, egoísta. O Dalai Lama, o 14º Dalai Lama, diz que aquele que vê dukkha, ou o sofrimento, a origem do sofrimento, o compreende. Vê também sua causa. Aquele que enxerga em si o sofrimento, ao enxergar o sofrimento em si, ele enxerga ao mesmo tempo suas causas. E aí nós nos perguntamos, nós estamos conscientes de que sofremos? Porque uma coisa é a filosofia budista, por exemplo, que desenvolve mais esse aspecto, dizer que a vida é sofrimento. Nós realmente achamos que a vida é sofrimento? De que ponto de vista a vida é sofrimento? Se para nós, de uma certa maneira, tudo está bem, tudo está perfeito, tal, o que caracteriza isso? O que caracteriza isso? Na concepção desta filosofia, a falta de percepção daquilo de que nós realmente somos, dessa fonte espiritual, dessa inspiração espiritual que nós somos, a falta disso, a falta dessa percepção, daquele estado de silêncio, de harmonia e de paz internos estabelecidos em nós como percepção e não como teoria mental, a percepção disso, a certeza disso é que é a felicidade. A falta disso é sofrimento. Se nós percebermos que vivemos longe da felicidade ou de uma felicidade permanente e estabelecidos em uma felicidade transitória, ao mesmo tempo nós percebemos essa situação e a causa dela em que nós estamos envolvidos. Sendo assim, temos força interna para darmos o próximo passo, que é sair dessa condição de limitação e de sofrimento. Essa é uma compreensão que vem do profundo do silêncio do nosso ser. E enquanto nós não tivermos essa percepção, enquanto a insatisfação daquilo que está à nossa volta, dando-nos cada vez mais felicidades instantes, de momento a momento, não for percebida como uma realidade e não só como uma teoria, esse ponto de mudança mais profundo da nossa vida, ele será adiado cada vez mais para adiante. Porque nós estamos satisfeitos com as medidas que encontramos nos nossos dia a dia. Corremos atrás de felicidades momentâneas, passageiras e, por que não dizer, egoístas e transitórias, mas estamos satisfeitos com ela. É preciso passarmos por uma revolução interna em que veja um pouco aquela luz mais profunda da consciência para poder produzirmos essa mutação. É assim que é apresentada a filosofia budista. A própria mente, ela está impregnada dos fatores que levam ao sofrimento. O desejo e o apego à existência, a falta de autoconhecimento ou de conhecimento de nós mesmos, dessa visão mais profunda, as atrações e repulsões da mente, o egoísmo e a falta de sabedoria produzem todo tipo de aflição humana. Cada ponto que nós colocamos é uma imensidão de significados. A falta de autoconhecimento, a falta de percebimento da nossa verdadeira natureza, as atrações e repulsões que a mente o tempo todo produz. Vocês se lembram quando nós analisamos a segunda sessão dos Yoga Sutras, que são as filosofias dos kleshas? A raga e diversa, atração e repulsão são os dois kleshas subsequentes à avidya, que é a ignorância da essência espiritual que nós somos, que causa a aflição humana.
o egoísmo e a falta de sabedoria, juntos, todos produzem todo tipo de aflição e sofrimento humano. Vejam que nenhum desses fatores em si existem com substancialidade própria. Todos existem no reino da mente. Existem no reino da mente por um seguinte fato: a compreensão da realidade, a compreensão daquilo que nós somos, automaticamente aniquila, extingue todo tipo de falta de conhecimento, de atração, de repulsão, de egoísmo e assim sucessivamente. Ou seja, ao percebermos a realidade que nós somos, estamos estabelecidos em uma paz que ultrapassa qualquer entendimento transitório, passageiro, limitante. Estamos estabelecidos na região do silêncio, da harmonia e da paz. Portanto, se esses agregados existissem em si e per si, eles não nos deixariam tão facilmente. Mas é uma questão de percepção, nem que seja de percepção profunda, ou mesmo que seja. Avidya, essa ignorância original, não é a falta de alguma coisa, mas a presença de conceitos equivocados na mente, a partir dos quais ela funciona e vê o mundo. É uma ilusão derivada do próprio pensamento. Quando surge esse erro perceptivo, está presente em nós o pensamento: eu sou isto. Eu não sei se isso faz sentido para vocês, mas a gente vê uma grande lógica nisso. Não é algo que nos falte, é um erro cognitivo com cujo núcleo mental nós vemos o mundo, são as nossas lentes que veem o mundo dessa maneira. É tanto que se você colocar duas pessoas observando o mesmo ponto ao mesmo tempo, todos os dois vão ter visões diferentes, conclusões diferentes, porque cada um de nós temos uma bagagem, uma lente mental que vê as coisas de acordo com os seus agregados kármicos e com suas percepções próprias. E o que é que chamamos de eu? Tanto no hinduísmo quanto no budismo são apresentados uns conceitos de agregados, de fatores emocionais, físicos e mentais que produzem esse conceito de eu. E existe várias maneiras também de se investigar essa questão. Nós vamos partir apenas de um ponto. E os outros, dependendo da afinidade de conceito ou de aproximação filosófica que a gente tenha, pode desenvolver essa visão também. Um conjunto de agregados psicofísicos que na sua interação constituem o eu convencional. A isso chama-se de skandhas no budismo. O que seriam esses agregados? Eles caracterizam como 5. O agregado da forma, a forma que nós temos, que dá... Todos os 5 são tentando explicar ou esclarecer a noção mental que nós criamos para o eu, essa entidade que nós chamamos de eu, ou de personalidade. As sensações, percepções e ideias abstratas, tendências mentais que trazemos de estágios de vidas anteriores, pensamento, consciência de, ou seja, o próprio pensamento movimentando-se no campo da mente. Todos esses fatores que a forma gera em conjunto, todos em conjunto, os 5 foram apresentados de formas separadas por uma questão didática, mas eles existem em conjunto, atuando em conjunto, em separado, nenhum deles tem sua existência per si ou em si. Então, atuando em conjunto, no reino da forma, atuam sensações, percepções, tendências e pensamentos. A tudo isso se movimenta através dos sentidos e de todas as outras faculdades inerentes a nós. É quando estão combinados
que surge o suporte para o conceito do eu, mas nenhum destes 5 elementos que dão sustentação ao eu está separado. É o pensamento que sustenta o conceito do eu. A não percepção da real natureza do eu constitui a causa raiz do sofrimento. A causa raiz do sofrimento. A não percepção da real natureza do eu. Qual seria a real natureza do eu? A sua inexistência de significado. Nagarjuna vai chamar isso de vazio, de shunya. Ele é vazio em significado inerente em si. Então, é curioso porque no livrinho Um Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, eles colocam que, embora todos os homens desejem e aspirem à felicidade, todos os homens afastam-se dessa felicidade por provocarem e aproximarem-se de si mesmos fatores que não trazem a felicidade. No livrinho O Segredo da Autorrealização, no aforismo número 12, ele diz o seguinte: a natureza essencial da escravidão humana no mundo ilusório da manifestação é o apaixonar-se pelo próprio poder individual limitado, devido à falta de percebimento daquela realidade que é a única fonte existente de todo o poder. A falta de percepção desta fonte de felicidade e o encantamento por um poder limitado, do poder limitado, devido à falta de percebimento dessa mesma realidade, é que é a causa, a natureza essencial da escravidão. E o aforismo seguinte, ele diz o seguinte: mas a mente individual, penetrando em direção à sua fonte, penetrando em direção à luz central, pela contemplação. O que é a contemplação? Se nós formos lá ver, também citando o yoga superior, Dharana, Dhyana e Samadhi, contemplação, concentração, contemplação e êxtase, contemplação da realidade de uma forma mais abrangente, o foco da mente com a capacidade de se concentrar naquele estado de realidade de ser e de coisas. Essa contemplação pode ser compelida a retornar à mente individual, penetrando em direção à sua fonte pela contemplação, pode ser compelida a retornar ao estado de pura consciência e assim, adquirindo conhecimento dela, torna-se a própria realidade. Ou seja, por um exercício de contemplação, de retorno à origem de que nós somos. Inicia com reflexão profunda, depois uma meditação profunda, que engloba concentração, que engloba contemplação e engloba o êxtase, tanto dos yogis, quanto dos primeiros cristãos, quanto dos gnósticos, quanto dos místicos cristãos. Esse estado de êxtase, de estabelecimento da consciência na realidade espiritual que nós somos, nos dá a certeza da realidade daquilo de onde nós viemos, nos dá a visão da mente universal, da mente arquetípica ou da alma do mundo. A manifestação da energia universal faz-se segundo um processo cíclico de densificação e sutilização, de acordo com a antiga tradição indiana. De densificação e de sutilização, parte-se do mais sutil ao mais denso e do mais denso ao mais sutil. Esse é um processo dinâmico que a natureza assume. Este corpo grosseiro, e aí nós vamos fazer algumas citações do Vivekachudamani, que é um outro tratado muito importante de contemplarmos e de meditar sobre. Nós tratamos da realidade do ego como um todo, ou do eu como um todo. Vamos tratar agora na linguagem do Vivekachudamani, que muda um pouco esses conceitos, mas que ao mesmo tempo nos aproxima dessa realidade,
para entendermos aquilo que nós chamamos de eu e que não é o que somos, para poder entender aquilo que realmente nós somos. Este corpo grosseiro produzido pelos 5 elementos densos, que por sua vez originam-se do processo quíntuplo de união dos elementos sutis, dos agregados que nós falamos há pouco, através do karma prévio, é o veículo dos gozos terrenos. É no estado de vigília de atuação desse corpo que são percebidos os objetos densos. Vejam que aqueles agregados que nós falamos, eles entram totalmente em atuação em sua conjunção, tendo a personalidade completa. Nada tem função de análise ou de percepção do ponto de vista em que nós estamos partindo, se nós considerarmos depois da morte. É considerar agora. Agora é que é a oportunidade rara que nós temos tanto de atuar, quanto de sentir, quanto de perceber com o corpo físico que nós temos, com a realidade que nós estamos tendo. Portanto, Atma, o princípio espiritual em nós, é a eterna bem-aventurança, pois nela não há dor. A felicidade suprema de Atma é experienciada no sono sem sonhos, dissociada de todos os objetos dos sentidos. Se a realidade do corpo é a realidade de integração da personalidade, é a realidade, é o terreno onde são percebidos todos os objetos densos, onde se é capaz de produzir a ilusão, a realidade oposta a ele, nós estamos desenvolvendo aquele princípio de sutilização e densificação. A realidade oposta a ele, que é Atma, muito mais além de qualquer estágio de sono, com ou sem sonhos, dissociado de todos os objetos dos sentidos, nos dá essa eterna bem-aventurança. Há um algo que existe por si mesmo, sobre o qual repousa a convicção referente ao ego, que é diferente dos 5 envoltórios e testemunha das 3 condições. Há um algo que existe por si mesmo, que é capaz de compreender inclusive os liames, as ilusões do próprio ego, que está além de qualquer coisa. Quem é esse algo? Aquele que conhece tudo o que ocorre nos estados de vigília, sono e sonho, sonho e sono sem sonhos, é consciente da presença ou ausência da mente e suas funções, e é a essência por trás da noção de ego. Esse é Atma. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse mim, que é Buddha, o veículo de Atma, e Pai é Atma, está corporificado numa frase como essa do Vivekachudamani. As expressões do Viveka, eles nos dão reflexões muito profundas, porque são sentenças de sabedoria, são aforismos. E muitas das vezes, com uma discussão rápida, vaga, a gente não consegue apreender a sua natureza essencial, a sua natureza real. Ó discípulo, com a mente sob controle, percebe diretamente isto. Atma em ti, como isto sou eu. Através da tranquilidade de Buddha, cruza o mar sem costas da mutável existência, cujas ondas são o nascimento e a morte, e alcança a tua meta, repousando então firmemente na forma de Brahma. Os hindus dizem que o universo é Brahma e Brahma. Tudo é Om, ou tudo é Brahma, ou tudo é Atma, vamos dizer assim, como colocado pelo Mandukya Upanishad. Repousa com a mente tranquila, o controle da mente. Aquele estágio inicial que nós começamos a refletir a respeito de um estágio de silêncio, de harmonia e de reta compreensão, que estabelece o homem real na sua própria natureza, capaz de abarcar e conhecer os significados que revela a mente universal.
Pode parecer um palavreado bonito, uma coisa bem articulada, nomes perfeitos, tal, mas é a realidade de todo buscador. Nós estamos nos aproximando, nesse estágio, de assuntos que vão nos ligar mais internamente com aquilo que é a própria realização espiritual. Ou isso faz sentido como buscadores, ou a nossa busca ela não está tendo reta compreensão. De alguma maneira, esses conceitos, essas qualificações devem alimentar o aspirante. E assim nós terminamos e encerramos a apresentação de hoje.